uma satisfação estar aqui contigo, deputado Alexandre Padilha, você que foi ministro da Saúde e que ajudou muito a cidade de Guarulhos, quando em Brasília você exerceu diversas funções e inclusive nos ajudando na construção do Hospital dos Pimentas e tantas outras melhorias aqui para a cidade de Guarulhos. Que bom que a gente está junto agora para conversar sobre essa crise imensa no sistema de saúde. Obrigado por essa oportunidade aqui. Eu que agradeço, Eloy. Eu que agradeço. Muito obrigado da gente poder conversar. Para mim é uma honra. Para mim é bom demais te reencontrar. A gente fez tanta coisa junto. Eu me lembro aí quando você era prefeito de Guarulhos, membro da Frente Nacional de Prefeitos, era um dos dirigentes mais importantes da Frente Nacional de Prefeitos. Todo mundo falava bem de Guarulhos no Brasil inteiro, sobre as experiências, as políticas públicas que você vinha desenvolvendo, você carregava isso para a Frente Nacional de Prefeitos, e eu era lá o secretário de Assuntos Federativos do presidente Lula, depois ministro da Coordenação Política. E muito bom a gente poder conversar num momento difícil para o Brasil, para o mundo, para as nossas cidades, para a cidade de São Paulo, para a cidade de Guarulhos. Mas também eu acho que, Eloy, é um momento onde a gente vai construindo, reforçando os laços de solidariedade. Em um momento, você que sempre teve essa característica de ser uma pessoa que para refletir, para pensar na existência humana, você sempre teve os seus hábitos, os seus valores. Acho que é um momento também que a humanidade inteira está parando um pouquinho para refletir, meditar, pensar um pouco no que a gente precisa mudar nesse mundo, né, Eloy? Lembro muito, além de quando você era da Secretaria de Assuntos Federativos, nós fazíamos reunião com os prefeitos do Brasil inteiro, o presidente nos recebia, o presidente Lula, e nós dialogávamos sobre a colaboração entre o governo federal, as prefeituras, os governos estaduais, diferente de hoje que eles ficam brigando entre si. Havia, na época, uma enorme colaboração e a Frente Nacional de Prefeitos, que juntava as prefeituras das capitais e das grandes cidades brasileiras, tinha um diálogo constante com vocês no governo. Era algo que deixou de existir agora. É tão ruim que tenha deixado de existir isso, Padilha. Está prejudicando muito o país. Tenho certeza, viu, Eloy? Eu sempre digo, inclusive, que o Brasil está no olho do furacão da pandemia pelo coronavírus, entre outras coisas, porque é um país que já estava numa crise econômica, né? O PIBinho do Bolsonaro, do Guedes, no primeiro ano de governo, de 1%, foi menor até do que o PIB do PIBinho do Temer. Você certamente sente o impacto em Guarulhos, como eu sinto aqui em São Paulo, né, da crise econômica que já existia, o aumento da população em situação de rua, o empobrecimento das pessoas, fechamento de serviços, né? Aí vem junto uma crise na saúde, uma crise sanitária, de uma proporção que a gente nunca tinha visto. Você sabe, eu sou médico, infectologista, continuo dando aula, vivi, por exemplo, a pandemia da AIDS, vivi a pandemia da influenza H1N1 em 2009, sempre enfrentei situações aí de epidemias de dengue, epidemia de meningite, mas nós nunca tínhamos visto uma pandemia dessa proporção, avassaladora, né? Imagina, os Estados Unidos hoje é o país do mundo com o maior número de casos e o maior número de mortes. Quem podia pensar uma coisa dessa da nação mais rica do mundo, numa velocidade enorme? Até o Trump teve que se dobrar diante dessa pandemia. E o Brasil tem uma característica adicional que ele está falando, que é ter um presidente da República que, ao invés de liderar o país, construir coordenação, cooperar, ele briga dentro da casa dele. Ele já briga com o próprio ministro, depois briga com os governadores, briga com os prefeitos, né? Tá brigando com o Congresso Nacional, que está ajudando ele a enfrentar.
Nós, no Congresso Nacional, aprovamos... Briga com o ministro. Com o próprio ministro da Saúde briga dele. Com o ministro da Saúde. Briga com os médicos. E você sabe, uma área... Você foi prefeito por 2 mandatos, né? Reconhecido no Brasil inteiro. Se tem uma área que depende muito da articulação entre governo federal, estadual e municipal e é profundamente descentralizada, é a área da saúde. Você sabe disso. Né? Então, o presidente da República... O que o presidente da República faz é gerar disputa, gerar briga. Né? Isso é muito grave e isso tem sido um dos fatores que mais nos preocupa. Padilha, tanto que é um sistema único de saúde, portanto, precisa de uma integração muito intensa entre o governo federal, os governos estaduais e os governos municipais. E o que está sendo um sistema múltiplo de saúde, é verdade, não um sistema único. Disputando entre si, né, Eloy? E quem mais sente isso é a maioria do nosso povo, né? Você deve estar vendo isso em Guarulhos, eu estou vendo isso aqui na cidade de São Paulo. Eu tenho apoiado muito as iniciativas dos comitês populares de solidariedade, de enfrentamento ao coronavírus, tem juntado o movimento de moradia, igrejas, as mais variadas igrejas, momento de juventude, momento de mulheres, recuperando aquele espírito, né, das comunidades eclesiais de base, juntando todas as igrejas, todas as religiões, para prestar solidariedade, recuperando um pouco aquela coisa da campanha contra a fome que o Betinho puxou. Né? Eu tenho apoiado, por exemplo, aqui na maior favela aqui na cidade de São Paulo, você conhece, que é Heliópolis, o pessoal da UNAS, juntou todas as associações. Sim. E tem feito um trabalho muito bonito de mapear os idosos e as idosas, né, dar o apoio ao idoso, ajudar o idoso a ir na feira, que não vai poder ir na feira, alguém ir na feira para ele, no supermercado, alguma coisa que ele precisa, alguma coisa que ele precisava resolver. Mapear os trabalhadores da saúde, Eloy. Os trabalhadores da saúde estão tendo que enfrentar lá na frente, são os nossos primeiros guerreiros, uma situação, muitas vezes, sem ter máscara. Eu tenho ouvido muitas denúncias aí em Guarulhos, que a prefeitura não garante máscara, não garante equipamento de proteção individual para os trabalhadores. O trabalhador já enfrenta aquela tensão no dia a dia do plantão, quando vai fazer um procedimento, a preocupação com a vida. E aí depois, quando vai chegar em casa, não tem hora para ir no supermercado, o supermercado está fechado, a farmácia está fechada, o filho não está na escola, então está em casa, então tem que pensar o que está acontecendo com o filho. Então, esses comitês de solidariedade aos idosos e aos trabalhadores, não só da saúde por conta da preocupação permanente, mas de todos os serviços essenciais, eu acho que é muito importante nessa luta no enfrentamento do coronavírus, viu, Eloy? E nós estamos com 2 frentes, né? Essa frente na área da saúde e a necessidade de assistir as pessoas que terminam perdendo seus empregos, terminam perdendo sua renda, na defesa daquilo que é principal, a saúde, evidentemente, mas há um conjunto de medidas de solidariedade necessárias como essas que vocês estão fazendo aí. O poder público, mas não está sendo suficiente. Então, tem que ter essa solidariedade aí a qual você está se referindo. Eloy, ontem, no Congresso Nacional, nós aprovamos mais uma medida importante para ajudar as pessoas, porque é exatamente o que você falou, não pode existir o dilema entre salvar a vida e salvar a renda. As duas coisas têm que andar juntos, né? Às vezes o Bolsonaro tenta obrigar o trabalhador, a trabalhadora, o pai de família, a chefe de família, a ter que escolher entre salvar a sua vida, salvar a vida do avô, da avó, do filho, ou salvar a renda. A gente tem que garantir que as pessoas tenham tranquilidade para salvar a sua vida e garantir a sua renda. Nós já tínhamos aprovado aquela renda básica emergencial,
que todos nós inspirados num grande companheiro seu, Eduardo Suplicy, sabe que ele sempre nos inspirou nesse debate, sempre esteve junto conosco, sempre acompanhou ele nesse debate. Já tínhamos aprovado a renda básica emergencial faz quase um mês já. Bolsonaro até hoje não pagou as pessoas, está botando o povo para fazer fila na caixa, fica cobrando CPF, fica cobrando documentação. E ontem nós aprovamos a ampliação dos beneficiários dessa renda básica emergencial, porque, por exemplo, tinha muito ambulante, feirante, trabalhador de aplicativo, cabeleireiro, manicure, trabalhador da cultura, Eloy, pessoal que é artista, que é produtor, que é iluminador, está sem espetáculo, não tem nem bar para o cara se apresentar, tocar, né? Então está sem renda nenhuma, os trabalhadores da cultura, na área rural, os trabalhadores rurais, pescadores, mas somente nas cidades, né? O ambulante, o feirante, trabalhador de aplicativo, trabalhador da cultura, o pessoal que trabalha em salão de beleza, manicure, cabeleireiro, lugar para cortar, parte de estética, para que eles também possam receber emergencialmente, né, os R$ 1.200 se tiverem 2 adultos na família. Se for só uma mulher na família, também recebe R$ 1.200, né, se for só uma chefe de família, exatamente para isso que você falou. Agora, a prefeitura pode reforçar isso, né, Eloy? Eu me lembro, quando você foi prefeito, o Lula não tinha... Você começou o seu governo sem o Lula ser presidente da República ainda. Então, antes de existir Bolsa Família, antes de existir crédito popular, você, como prefeito, criou iniciativas naquela época já de renda, de apoio, de crédito, e a prefeitura atual pode fazer isso, inclusive o Congresso Nacional. Nós aprovamos lá uma mudança que autoriza os prefeitos a esse ano do enfrentamento do coronavírus a criar renda à cidadania para aumentar recurso, contratar trabalhador de saúde e da assistência social, não precisa nesse ano cumprir o teto da lei de responsabilidade fiscal, pode ficar sem pagar, sem recolher o recurso do INSS durante esses 3, 4 meses e colocar esse dinheiro nas ações. Então a gente precisa que as prefeituras assumam a linha de frente nisso também, né, Eloy? Isso. Padilha, eu a quem está nos assistindo, e eu queria a você, Alexandre Padilha, que foi ministro da Saúde, que é deputado federal, que já ocupou outros cargos importantes, como na Secretaria de Assuntos Federativos da Presidência da República, e que ajudou muito a cidade de Guarulhos quando eu era prefeito. Eu queria... você que foi ministro da Saúde, eu queria fazer algumas perguntas para você. A primeira delas é a seguinte: houve na história recente várias epidemias, como a SARS em 2002, 2003, a MERS em 2012 e outras epidemias. Como é que você distingue a atual dessas outras epidemias que você acompanha, infectologista, ao longo desse tempo recente? Eloy, eu posso afirmar que nós nunca vimos nada igual, tão grave, tão letal, tão destruidor como tem sido o coronavírus, que é a primeira grande pandemia nos tempos de internet, nos tempos de redes sociais, né? A própria Organização Mundial de Saúde reuniu todo o painel de especialistas da Organização Mundial de Saúde. Eu posso afirmar que nós nunca vimos nada igual, um painel tão grave, tão letal. No começo da semana, a Organização Mundial de Saúde declarou que essa pandemia atual do Covid-19, o coronavírus 19, vezes mais letal do que a pandemia, a última grande pandemia, que foi em 2009, da gripe H1N1. O que ele tem de muito diferente, Eloy? Primeiro, tem algumas coisas que a gente já conhece que ele tem diferente. E eu acredito, e os vários pesquisadores também, acham que tem coisas que a gente ainda não conhece, para justificar esse crescimento tão rápido, avassalador, né? Que faz com que os Estados Unidos, por exemplo, é o país com o maior número de casos e óbitos por coronavírus do mundo já. O que ele tem tão diferente? Primeiro, ele tem uma capacidade muito rápida
de reprodução, de infecção. Uma pessoa, em média, passa para mais 15 pessoas. Isso é mais do que 5 vezes do que era, por exemplo, a gripe H1N1, né? Isso faz com que essa coisa do isolamento social, de reduzir o contato, seja muito importante. É só você imaginar, né? Você sai de casa de manhã, o trabalhador em Guarulhos sai de casa 4, 5 da manhã, às vezes para trabalhar em Guarulhos, às vezes para trabalhar em outras cidades da região metropolitana. Só às vezes no caminho de casa até o ponto de ônibus você já encontrou mais de 15 pessoas, já teve mais contato de 15 pessoas. Dentro do ônibus, transporte coletivo, mais ainda. Se vai pegar o metrô em São Paulo, se vai pegar o trem da CPTM, mais ainda. Depois no local do trabalho. Por que ela aumenta tanto no inverno, né? Ela começou no inverno lá da China, dos Estados Unidos, da Europa. Por que ela aumenta tanto no inverno? Exatamente porque é o período que as pessoas estão mais juntas, mais em ambiente fechado. Então ela tem essa primeira característica, né, de ser uma pandemia com replicação muito rápida, né? E a segunda é que não tem nem vacina, nem tratamento eficaz. Padilha, deixa eu dizer o seguinte, você concorda que as 3 medidas básicas nessas circunstâncias são o isolamento social, a testagem em massa, isso é aqueles e aquelas que estão com esse novo coronavírus, de tal maneira que você possa tomar as providências no ambiente que eles vivem, ou elas vivem, e, em terceiro lugar, aumentar o número de leitos nos hospitais e leitos de UTI. Você acha que são essas 3 medidas no momento? Ô Eloy, a grande vantagem que o Brasil teve em relação a, por exemplo, os países como a China, a Europa e os Estados Unidos, é porque como o nosso outono e o nosso inverno começam depois, nós tivemos a vantagem de, no começo dos casos do coronavírus, no começo que começa a estação que aumenta a progressão de casos, que é o outono e inverno, o Brasil teve 2, 3 meses para se preparar, já sabendo o que aconteceu nos outros países. E essas 3 coisas que você falou foi exatamente o que fez a diferença nos demais países entre morrer pessoas ou não morrer pessoas, ou morrer uma grande quantidade de pessoas ou não morrer uma grande quantidade de pessoas. Primeiro, testagem. Infelizmente, Eloy, a gente está no escuro a situação da pandemia no nosso país, porque infelizmente o governo federal não se preparou para oferecer testes diagnósticos em volume suficiente. O Brasil é o país que menos faz testes no mundo hoje, entre os países que estão aí no olho do furacão da pandemia. O Brasil faz, em média, 280 testes para cada 1 milhão de pessoas. Só para você ter ideia, a Alemanha fez mais de 10 mil testes para cada 1 milhão, a Espanha quase 10 mil, Portugal quase 10 mil testes para 1 milhão de pessoas, porque você anda no escuro, você não sabe direito. É muito importante ter testagem, por exemplo, para fazer nas áreas mais vulneráveis, nos bairros onde tem maior concentração de pessoas, onde tem maior concentração de idosos, né? Então, esse é um problema grave que nós estamos vivendo. O segundo, esse que você falou, que são os leitos de UTI, principalmente. Só para você ter uma ideia, Eloy, mais de 60% dos leitos de UTI que existem no SUS hoje no Brasil foram feitos no período entre 2009 e 2015. Mais da metade dos leitos de UTI foram feitos nesse período. Depois de 2016, praticamente não se abriu mais novos leitos de UTI. Então, era um momento muito importante que o Ministério, que os governos estaduais e as prefeituras ampliassem os leitos de UTI, abrissem novos leitos de UTI. Porque um dos esforços do parlamento... Deixa eu te falar sobre a questão de leitos de UTI. Nós fizemos a proposta aqui em Guarulhos, porque naquele Hospital dos Pimentas, que no governo Lula nos ajudou a construir, eu era prefeito, existe ainda um andar e meio, que
que precisa ser completado. E nós fizemos a proposta de que ali fossem instalados leitos de UTI, nesse momento. O prefeito da cidade preferiu fazer uma tenda que tem 10 leitos de UTI apenas, e que é muito pouco, e uma unidade de pronto atendimento, uma UPA, cujos recursos vieram ainda quando a Dilma era presidente da República e você era ministro da Saúde, agora, né, vieram numa emenda da então deputada Janete Pietá, agora, depois de 2 anos e meio de parar de um pronto atendimento que tinha lá, agora é que está pronto o prédio, mas não faz lá, não equipa aquilo. Então, seria melhor fazer nas unidades de saúde que permanecem depois do que simplesmente numa tenda provisória. Você não acha que seria o melhor caminho? Eu concordo plenamente, Eloy, concordo plenamente com essa sua avaliação. Isso que você falou, né? A cidade de Guarulhos, uma cidade, é a segunda maior cidade do estado de São Paulo, né? É uma das maiores cidades do país como um todo. Está no epicentro do coronavírus, até por conta do aeroporto de Guarulhos, da chegada das grandes vias, das grandes rodovias que passam por Guarulhos, a cidade de São Paulo. Então, além de se preparar melhor para enfrentar o coronavírus, e é lógico, né? É evidente que é muito melhor você colocar os leitos de UTI numa estrutura hospitalar que já existe, porque o leito de UTI precisa do laboratório, precisa dos outros profissionais, da estrutura da lavanderia, da farmácia. Então, se tem um espaço que poderia ser viabilizado no hospital de clientes, seria muito mais importante, né? Colocar para funcionar bem a UPA 24 horas, também por conta disso que você falou, porque é um legado para depois, né? Que eu tive com o Ministério da Saúde do governo Bolsonaro, em janeiro, quando começou os casos na China. Eu faço parte de uma comissão do Congresso Nacional que montou uma comissão externa de acompanhamento das ações do coronavírus. E nós fomos cobrar deles, foi o seguinte, era em janeiro, tem que começar agora, contratação de novos leitos de UTI, compra de máscaras, chamar a indústria, você conhece bem Guarulhos, né, a indústria que tem nas cidades, sem indústria automobilística, para migrar, para construir peça para ventilador mecânico, sem indústria de máscaras, a indústria têxtil poder produzir máscaras, sem indústria de bebidas poder produzir álcool gel. A gente falou isso em janeiro. E aí eles falavam o seguinte, mas a gente não sabe direito se vai chegar ou não, como é que vai chegar. A gente falava assim, independente, em saúde você tem que ser precavido. Independente do volume que chegar, é a oportunidade de estruturar o sistema, deixar um legado, é exatamente o que você falou, Eloy. Porque a gente precisa de leitos de UTI, a gente precisa de atendimento ampliar, nós fizemos muito, mas precisa cada vez mais, né? Então, é muito triste e revoltante eu ouvi que o prefeito aí de Guarulhos está tomando uma decisão como essa que está completamente errada. Guarulhos também que é ao lado da maternidade JM, e ia também avançar no sentido de utilizar, mas eu queria te falar uma outra coisa. Na primeira semana desse mês de abril, a média diária de novos casos suspeitos por dia em Guarulhos era de 49. Na segunda semana, uma média de 82 casos novos por dia. Se prosseguir nessa toada, que aumentou 67% de uma semana para outra, se prosseguisse aumentando nesse índice 67%, mas a tendência é ser maior, por causa
do espalhamento do vírus, na terceira semana a média seria de 136 novos casos, e na quarta semana, última do mês de abril, seria de 229 novos casos por dia. Hoje nós estamos aqui com dois casos suspeitos, mas apenas algo em torno de 690 esses suspeitos, casos que se apresentaram no sistema de saúde. Então, o problema está grave na expansão da epidemia e na falta de testes, ou na rapidez com que precisa ser feito sistema de saúde. Ô Eloy, e essa coisa exige uma atitude do prefeito, da prefeitura, né? O prefeito de Araraquara, que você conhece bem, nosso grande companheiro, por exemplo, não chegava testes para ele lá pelo governo do estado, não mandava testes, o governo federal também não mandava, quantidade pequena. Ele começou a ter uma contaminação importante já entre os profissionais de saúde. Então, o que ele fez? Ele tomou uma iniciativa, pegou, por exemplo, a Unesp de Araraquara, da universidade lá, foi atrás dos laboratórios que tinham na região, né, e convocou esse pessoal e montou a estrutura de fazer teste. Guarulhos tem, além dos novos campos universitários, tem curso da área da saúde, Guarulhos tem indústrias, que com certeza nessas indústrias, porque esses laboratórios de biologia molecular às vezes são utilizados por indústria de alimentos, por indústria química, por indústria de produtos negócio, por exemplo, porque eles são utilizados para testes de qualidade que podem ser mobilizados num momento como esse. O mundo inteiro está fazendo isso. Vamos priorizar agora essa estrutura que você tem para produzir e analisar testes. Então, tem uma atitude da prefeitura, não pode ficar passivo numa situação de crescimento tão grande como você falou, de casos de internação. Aliás, Eloy, como o Brasil está testando pouco, faz poucos testes, o melhor número que a gente pode ter hoje para ter uma projeção de como que pode ser o risco, né, do colapso do sistema de saúde, do aumento de infecção dos trabalhadores de saúde, são exatamente o número de trabalhadores que estão sendo afastados, que você começa a ter uma ideia de como está perdendo essa força de trabalho, como que a infecção está chegando dentro do hospital, e o número que a gente chama de síndrome respiratória aguda grave, que é uma gripe grave, chega lá no hospital e não tem o diagnóstico ainda, o médico é obrigado na internação a escrever síndrome respiratória aguda grave. Então, isso dá uma noção melhor de casos que estão escondidos porque não tem teste. Aqui na cidade de São Paulo, a Prefeitura Municipal divulgou, por exemplo, o número de óbitos confirmados, que são mais de 400, e ela tomou uma decisão, depois de várias cobranças, de divulgar também o número de óbitos suspeitos. São quase 800 óbitos. Então, tem quase o dobro de óbitos suspeitos, que só não está confirmado porque não tem um exame, do que aquele que estava confirmado. Então, certamente, isso também está correndo esse risco sério em Guarulhos, e uma atitude do governo municipal e de toda a sociedade é fundamental para a gente reduzir esse risco de um colapso do sistema de saúde. Viu, Padilha? Aqui na cidade de Guarulhos, nós temos muitos laboratórios da indústria farmacêutica. Sim. Portanto, nós temos fábricas que atuam nessa área da saúde. Nós temos aqui a FURP, Fábrica Estatal de Saúde, que, infelizmente, o governador do estado queria extinguir. Eu espero que não extinga agora e nunca mais pela frente, porque essa epidemia está mostrando a importância do Estado atuar nessa área da saúde. Guarulhos, inclusive, fábricas de equipamentos médicos. Inclusive, a Fanem é uma fábrica que exporta equipamentos médicos para UTIs neonatais, exporta
e nós uma indústria técnica, nós uma indústria metalúrgica. Então, é a estrutura de relacionar com esses setores da produção, a equipar esses leitos no Hospital dos Pimentas, na UPA aí do Paraíso Taboão, no Hospital da Mulher, todos que estão à espera de equipamentos. Então, podia fazer essa relação intensa com o setor das indústrias aqui, porque é uma cidade industrial, e você fez muito bem em levantar essa questão super importante. Como é que a prefeitura também tem um papel importantíssimo nisso? Assim, né, Eloy? A prefeitura tem um papel do desenvolvimento, né? A gente chama isso de mobilizar uma indústria de guerra, só que uma indústria de guerra pela vida. Inclusive, existem instrumentos legais, decretos que podem ser feitos. A prefeitura tem um papel de, por exemplo, organizar a antecipação de compra. O prefeito tem que exigir do governador que não feche a FURP. Eu participei de audiências públicas até com o meu colega, deputado federal, Alencar. Nós organizamos isso, seu grande parceiro aí nessa luta em Guarulhos. Ele tem batalhado muito por isso. A gente não permitir que não se feche a FURP. E essa mobilização, o setor público tem que ter um papel ativo nessa mobilização. A prefeitura pode ajudar muito a chamar, garantir que vai comprar, né, porque é um estímulo para o empresário fazer, facilitar se tem alguma regra que pode ser agilizada nesse momento para facilitar o registro, por exemplo, de algum produto, a vistoria de alguma fábrica. Nós precisamos colocar essa indústria com um ritmo de guerra pela vida e, com isso, inclusive, movimentar a economia, gerar mais emprego, poder contratar mais gente, né, Eloy? Sim, viu, Padilha? Eu acho essas questões que você está colocando super importantes. Nós vamos divulgá-las ao máximo e pedir a quem está nos assistindo muito intensidade. E eu queria comentar contigo, Padilha, é o seguinte. Tá bom. Vai durar a expansão, viu, Padilha? Duas coisas, então. Quanto tempo, claro que é você que tem condições de falar, você que é médico, epidemiologista, infectologista, e você pode nos falar melhor, evidentemente, eu não sou médico, qual seria a projeção disso? Eu queria te dar um dado que, se é verdade aquilo que o doutor Davi Duípe falou para o Estado de São Paulo, que atender 1% da população pode contrair ou já ter contraído o Covid-19, aqui em Guarulhos seriam 14 mil pessoas, né? Seria 1% da população, se esse dado estiver correto. Agora, qual seria a expansão? E também a pergunta é o papel do Conselho Municipal de Saúde, dos conselhos gestores das unidades de saúde. Você poderia comentar isso para nós, Padilha, por favor? Eloy, primeiro pela parte dos conselhos, né, porque é o mais fácil de responder, é fundamental, né, não existe SUS sem conselho podendo atuar, esse envolvimento das pessoas que estão na própria comunidade, representantes da população, associações de famílias, de famílias de usuários, de pessoas que sofrem com as doenças, trabalhadores e as trabalhadoras, né? Os
conselhos têm um papel muito importante, porque, inclusive, eles podem ajudar a essa mobilização, a ação da solidariedade, apontar para a gente aonde que a unidade de saúde está funcionando bem, onde não está, aonde que tem trabalhador protegido com máscara, onde não tem. Então, não tem como enfrentar uma pandemia como essa, e não tem como o SUS funcionar sem os conselhos e conselheiras funcionarem ativamente. Conheço aí o pessoal que preside o Conselho Municipal de Saúde de Guarulhos, conheço muita gente que está na luta do conselho, fundamental, e o papel que você, como prefeito, teve de fortalecer os conselhos, fazer ele funcionar, você, o Carlão, foi seu vice-secretário de saúde nesse momento, né? E a outra pergunta que você faz é quanto tempo que eu acho que vai durar a pandemia no Brasil? Vamos lembrar que o Brasil está começando o outono, tem o outono e o inverno ainda. Qual que é o aprendizado em relação aos países do hemisfério norte, que já tiveram, né, o seu inverno? É que enquanto tem inverno, tem pandemia existindo. Então, em primeiro lugar, eu acredito que no Brasil como um todo, nós vamos durar esse período da preocupação sobre a pandemia durante todo o outono, durante todo o inverno, e a partir do final do inverno, começo da primavera, a expectativa de começar a reduzir o risco em relação a isso. Isso significa Padilha, só um comentário. O inverno se manifesta mais no sul do Brasil e no sudeste, né? Você acha que essa região do país pode ter uma expansão maior da epidemia do que outras regiões mais quentes? Com certeza, viu, Eloy? Essa é a expectativa. Isso pode acontecer em momentos diferentes, né? Por exemplo, por que começou em São Paulo com tanta força? Porque na última semana de fevereiro, a cidade de São Paulo e Guarulhos, porque as pessoas pousaram no aeroporto de Guarulhos, recebeu 92 mil pessoas que haviam viajado para a Europa e para os Estados Unidos, nos países onde já estava tendo transmissão de coronavírus. Então, por isso que começa aqui, normalmente, né? Os casos de doença respiratória na região metropolitana de São Paulo, eles crescem sempre final de abril e o mês de maio, então são os meses mais graves. Então, no caso do coronavírus, acaba sendo também esse primeiro crescimento aqui na região metropolitana de São Paulo. Eu acredito que com esse esforço que está sendo feito, nós estamos reduzindo esse crescimento, reduzindo o pico, né, fazendo um achatamento, o que faz com que as pessoas vão estendendo, né, o número de casos ao longo de mais meses. Isso é importante para os serviços de saúde suportarem. A gente pode ter, por exemplo, um achatamento aqui na região metropolitana de São Paulo e um crescimento num segundo momento em outras regiões do estado, um crescimento em outras regiões mais do sul do país, e focos que já estão acontecendo esporadicamente em outras regiões do país. Por exemplo, Fortaleza. Fortaleza tem uma relação muito grande hoje com o turismo na Europa. Então, não é à toa que Fortaleza, hoje das capitais do Nordeste, aqui tem o maior número de casos, também estão fazendo mais testes, mas tem um volume de casos que já ocupou 100% o número de leitos de UTI que Fortaleza tem disponível. Manaus, Macapá, Belém, Boa Vista, né, lá na região norte, cresce agora, porque também o H1N1 sempre cresce agora, que são períodos de chuva. Então, lá o inverno não é tão quente, mas o que muda lá é o período que chove mais ou chove menos, né? Então, muita gente pergunta para mim, Eloy, se o Brasil vai ser igual à Itália, vai ser igual ao Equador, vai ser igual à Alemanha. Eu acho que no Brasil vai ter um lugar que vai ser muito parecido com o Equador, vai ter um lugar muito parecido com o que aconteceu com a Itália, um lugar que é muito parecido com o que aconteceu com algumas regiões dos Estados Unidos, porque o Brasil é grande, né? E a gente precisa ter clareza que a nossa região metropolitana, São Paulo e Guarulhos, as duas maiores cidades do estado de São Paulo, estão no olho do furacão. Tanto nessa primeira onda, que eu acredito, né? Hoje o governo do estado estendeu até dia 10 de maio o isolamento. Eu acredito que é importante cumprir até o dia 10 de maio, chegar lá, reavaliar se precisa estender ou não. A gente pode ter essa primeira onda e a gente corre o risco também de ter uma segunda onda de crescimento, por exemplo, mais no final do inverno, tudo, se não tiver as ações de controle, de acompanhamento necessárias sendo tomadas aqui na nossa região.
Muito bem, deputado Alexandre Padilha, você que foi ministro da Saúde, eu achei muito, muito importante essas suas explicações e elas são muito úteis para nós aqui em Guarulhos, para a capital, para o estado de São Paulo, para o Brasil, e parabéns ao seu trabalho quando foi ministro da Saúde. Eu me lembro dos Mais Médicos, né, que... Pousou em Guarulhos, pousamos em Guarulhos, você vai lembrar disso. Você e a Janete estavam na recepção. Nós tínhamos aqui... Isso, estávamos na recepção dos Mais Médicos, a Janete também, e aqui nós tínhamos 52 médicos cubanos muito queridos da população, muito dedicados, né? Infelizmente, aquele programa tão importante terminou sendo praticamente eliminado, não é? E parabéns pelo trabalho que você fazia no Ministério da Saúde, né? Seria muito diferente se você lá estivesse hoje, na hora em que o Brasil está vivendo esse drama tão intenso dessa epidemia que, como você disse, nunca você tinha conhecido na tua história de médico. Muito obrigado, Padilha, por ter nos dado tantos esclarecimentos. Eu que agradeço, Eloy. Conte comigo, conte aí na sua luta. Guarulhos precisa muito de você, do seu perfil, da sua experiência, de tudo que você já fez para a cidade de Guarulhos. Conte comigo aqui, tanto na luta lá no Congresso Nacional, e nós somos parceiros aí de caminhada. Você em Guarulhos e eu aqui em São Paulo, conte com a gente para a gente enfrentar e superar esse momento do coronavírus e que a solidariedade, né, mova as pessoas para a gente fazer um mundo melhor, né? Eu sempre gosto de falar, a China mandou milhões de caixas de máscaras como solidariedade para a Itália, e nas caixas que chegavam lá da China, tinha uma inscrição que dizia o seguinte: somos ondas do mesmo mar, folhas da mesma árvore, flores do mesmo jardim. Ou seja, estamos todos juntos e precisamos enfrentar juntos essa grande pandemia, Eloy. Um grande abraço, foi uma honra poder participar dessa conversa contigo e fico à disposição para outras conversas, viu, querido? Muito bom. Obrigado, e contamos com você em São Paulo, aí, nossa grande cidade vizinha. Muito obrigado, Padilha. Um abraço. E obrigado a quem nos assiste.